Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, uma iniciativa envolvendo a Rede LFG e a TV Justiça. Hoje trataremos de um tema de direito administrativo. Eu sou a professora Flávia, eu sou procuradora federal, faço mestrado na PUC de São Paulo e ministro aulas de direito administrativo e de direito previdenciário. Como vocês já conhecem, o nosso programa é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, em que eu vou falar hoje sobre poderes da administração pública. Um tema muito interessante, cai nos concursos, cai nos exames de ordem e outra coisa. No seu dia a dia você vai ver que os poderes administrativos também têm influência. No nosso segundo bloco, o Pergunte ao Professor, eu vou responder algumas questões enviadas por alunos de todo o Brasil. E, finalmente, no terceiro bloco, o X da questão, vou responder 2 questões que já caíram no exame da ordem, no exame da OAB. Ok? Vamos nessa? Programa Prova Final, tema do dia. Começando o primeiro bloco, tema do dia. E o nosso tema, direito administrativo, poderes da administração pública. Flávia, o que seriam estes poderes da administração pública? Os poderes da administração pública são prerrogativas. São prerrogativas colocadas à disposição da administração, do administrador público, para que ele possa agir e atingir a grande finalidade da administração, que é o interesse público. O interesse público. Então, os poderes da administração pública são ferramentas, são instrumentos colocados à disposição do administrador para que ele possa agir e atingir a finalidade, a grande finalidade da administração, que é o interesse público. Os doutrinadores costumam dizer que, na verdade, estes poderes são poderes-deveres. Como assim poderes-deveres? É porque, na medida e ao mesmo tempo em que o administrador precisa utilizá-los, ele pode fazê-lo. Como assim, Flávia? Como poder-dever, pode utilizar, deve utilizar? Como funciona isso? É que o administrador público, ao mesmo tempo em que ele pode usar essa prerrogativa, estes poderes, estas prerrogativas, ele deve fazê-lo. Ele não pode simplesmente optar ou não por utilizar estes poderes. Ele tem a obrigação de fazê-lo. Por exemplo, quando eu passo um farol vermelho, quem é que pode me multar? Qualquer pessoa pode me multar? Não, não é qualquer pessoa. Quem pode me multar é alguém da administração pública, é o guarda. Não é qualquer pessoa que pode me multar, ok? Mas ao mesmo tempo em que esse guarda, ele pode me multar, ele deve me multar. Ele não pode simplesmente um dia levantar e falar assim, olha, hoje eu resolvi, eu não vou multar carros da cor prata, por exemplo. Ele não pode fazer isso. Ele tem o poder e tem o dever de me multar. Por isso que nós dissemos que poderes da administração pública são chamados poderes-deveres. Mas atenção, são poderes instrumentais. Eu jamais posso confundir estes poderes da administração pública com os poderes estruturais do Estado. Quais são os poderes estruturais do Estado? Legislativo, executivo e judiciário. Então, fechando o primeiro conceito, poderes da administração pública são prerrogativas, mas são poderes-deveres. Por quê? Porque a administração pública, ao mesmo tempo em que tem o poder de utilizá-los, tem o dever de fazê-lo. Tem o dever de utilizar estes poderes. Flávia, quais são esses poderes da administração pública? Eu tenho 6 poderes. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar,
poder regulamentar ou poder normativo e, finalmente, o poder de polícia. De novo. Poder vinculado, poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder normativo ou regulamentar e o mais conhecido, o que mais cai nos concursos, poder de polícia. Começando pelos poderes vinculado e discricionário. Por que, Flávia, você vai falar dos dois ao mesmo tempo, você vai tratar os dois em um mesmo momento? Poder vinculado e poder discricionário, eles estão relacionados com o mérito, com a oportunidade e a conveniência do seu exercício. Como assim, Flávia? Poder vinculado. Poder vinculado, o administrador vai utilizá-lo quando estiver diante de uma situação clara e objetiva, e de um único comportamento a ser tomado. Por exemplo, quando a administração pública concede uma aposentadoria, ela está usando o seu poder vinculado. E por que seria o poder vinculado, o exercício do poder vinculado na concessão de uma aposentadoria? Porque a concessão de aposentadoria não envolve um juízo de conveniência e oportunidade. Não envolve a avaliação do chamado mérito administrativo. Quando uma pessoa vai pedir uma aposentadoria, se ela apresenta todos os documentos, se ela cumpre todos os requisitos, a administração pública, ela deve conceder o benefício. O administrador, ele não vai fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Ele não pode virar para a pessoa e falar assim: olha, meu senhor, o senhor trouxe aqui realmente toda a documentação, só que não acho conveniente sua aposentadoria agora, o senhor é muito novo. O administrador não pode fazer isso. Se a pessoa trouxe toda a documentação, ele só tem uma atitude a tomar: conceder a aposentadoria. Por outro lado, se a pessoa não traz a documentação correta, ele nega a aposentadoria. Por isso que eu disse que, no exercício do poder vinculado, não há a oportunidade e a conveniência a serem avaliados, diferentemente do poder discricionário. No poder discricionário, o agente, o administrador, ele faz um juízo de conveniência e oportunidade. Ele pensa para praticar determinado ato. Ato qual? Qual tipo de ato? Poder discricionário, ato discricionário. Então, no poder discricionário, o agente, o administrador, ele faz um juízo de conveniência e oportunidade, diferentemente do poder vinculado, em que não há esse exercício. Flávia, dá um exemplo do exercício do poder discricionário. Dá um exemplo. Autorização para porte de arma. Autorização para porte de arma, um dos atos que mais cai nos concursos, mais cai no exame de ordem, tá? Então, a autorização para porte de arma é um ato discricionário, fruto do exercício do poder discricionário. Portanto, poder vinculado, poder discricionário. Poder vinculado não permite um juízo de conveniência e oportunidade. A lei já disse quando e como agir. Já existe uma situação clara e objetiva. E um exemplo, concessão de aposentadoria. Um outro exemplo que costuma cair nos concursos é a licença para construir. Também é um ato vinculado, portanto, fruto do poder vinculado. Poder discricionário permite ao agente avaliar, pensar, fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Lógico que é um juízo de conveniência e oportunidade dentro de limites legais, porque não existe uma discricionariedade ilimitada. Poder discricionário permite o exercício, permite o administrador pensar na conveniência e na oportunidade. Mas não é uma discricionariedade ilimitada. Existem limites legais. Exemplo de exercício de poder discricionário: autorização para porte de arma. Muito bom. Então, os dois primeiros poderes, poder vinculado, poder discricionário. E o poder hierárquico, Flávia?
Quando que a administração, quando o administrador vai utilizar o poder hierárquico? O poder hierárquico, ele é utilizado para que a administração pública possa se organizar, para que ela possa se estruturar, para que ela possa estabelecer relações de coordenação e subordinação. De novo, poder hierárquico será utilizado pelo administrador público, será utilizado pela administração para que ela possa se estruturar, para que ela possa se organizar, estabelecer relações de coordenação e subordinação. Hierarquia. Quem manda em quem? Poder hierárquico tem a ver com hierarquia. Quem manda em quem? E do exercício desse poder hierárquico, eu consigo extrair algumas consequências. Quais consequências? Por exemplo, dar ordens. Dar ordens é uma consequência do exercício do poder hierárquico. O chefe dá ordens para o seu subordinado. Hierarquia, dar ordens. Fiscalizar, fiscalizar também. O superior fiscaliza os atos do seu subordinado. Portanto, fiscalizar também é consequência do exercício do poder hierárquico. Delegar também. Delegar. A delegação que ocorre quando eu passo atribuições para os meus subordinados, não é? A delegação que envolve passar atribuições para o meu subordinado, a delegação também é fruto do exercício do poder hierárquico. Agora, muita atenção. Existem algumas situações que não admitem a delegação. São exceções. Exceções é tudo que o nosso examinador gosta. Exceções à delegação. Quais são? Elas estão previstas no artigo 13 da Lei 9784 de 99. Lei 9784 de 99. Desculpa, vou repetir. Lei 9784 de 99, artigo 13, traz 3 situações em que não é possível a delegação. E quais seriam estas 3 situações? Primeira, não é possível delegar a edição de atos normativos. Não é possível, artigo 13, Lei 9784 de 99, a delegação da edição de atos normativos. Também não é possível a delegação da decisão de recursos administrativos. Não é possível a delegação da decisão de recursos administrativos. E nesse caso, me parece até que tem uma grande lógica, porque vejam o seguinte, ó, o particular, ele pede algo para o administrador que nega, seja o que for, o administrador público nega. Este particular recorre, faz um recurso administrativo. Já imaginaram o que aconteceria? Este recurso vai para o superior daquele que negou. E o superior delega a decisão para aquele que negou. Lógico que aquele que negou vai negar novamente. Então, a proibição da delegação de decisão de recursos administrativos me parece bem óbvia, não é? Eu não posso delegar para aquele que já tomou uma decisão, porque não haveria razão da interposição de um recurso. Mas tem mais uma situação em que é impossível, em que a lei proíbe a delegação. São as matérias de competência exclusiva. Então, vejam. Artigo 13, 9784 de 99, traz 3 situações em que é proibida a delegação. Edição de atos normativos, decisão de recursos administrativos e matérias de competência exclusiva. Estamos falando sobre o poder hierárquico, não é? E as consequências desse poder hierárquico. E vimos que dar ordens é uma consequência, fiscalizar, delegar. E uma outra também consequência é a avocação, é o avocar. Flávia, o que é a avocação? O que é o avocar? A avocação é um movimento contrário à delegação. O superior delega atribuições para o seu subordinado, mas o superior também pode avocar, ou seja, pegar atribuições do seu subordinado para si. Portanto, a avocação é um movimento contrário da delegação. Eu delego,
ou então eu avoco. São consequências do exercício do poder hierárquico. Outro poder é o poder disciplinar. Através do poder disciplinar, a administração pública, ela vai sancionar, vai punir, vai disciplinar. O nome já diz. Vai punir os seus subordinados, os agentes, os chamados agentes públicos. Alguns autores também acreditam que o poder disciplinar pode ser usado para punir pessoas submetidas à disciplina da administração. Como assim, Flávia? Quem seriam estas pessoas submetidas à disciplina da administração que não são agentes públicos? Como exemplo, nós poderíamos citar estudantes de uma escola pública. São pessoas submetidas à disciplina da administração, mas não são agentes públicos, ok? Então, o poder disciplinar permite punir. Punir quem? Agentes e pessoas submetidas à disciplina da administração. Que tipos de penalidades a administração pode aplicar? Claro, penalidades administrativas. Multa, suspensão e por aí afora. Mais um poder. Poder regulamentar, ou também conhecido como poder normativo. E o que seria esse quinto poder, poder regulamentar ou poder normativo? Seria o poder conferido à administração para a edição de atos de caráter normativo. O que são atos de caráter normativo? Atos administrativos normativos. Dá exemplo. Portaria, ordem de serviço, instrução normativa, decretos, são atos normativos, frutos do exercício do poder regulamentar, que alguns autores chamam de poder normativo. Então vejam, vimos o poder vinculado, o poder discricionário, poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar ou poder normativo, e o último poder é o desconhecidíssimo, famosíssimo poder de polícia. Flávia, o que seria esse poder de polícia? O poder de polícia, que eu não vou confundir com polícia judiciária, né? Não tem nada a ver. Estou falando de uma polícia administrativa. O poder de polícia, essa polícia administrativa, será utilizada pelo administrador para que ele possa limitar, para que ele possa condicionar, para que ele possa restringir, para que ele possa frenar. Quando cai no meu concurso, na minha prova, essa palavra frenar, eu já vou pensar em poder de polícia. Vamos de novo. Poder de polícia, quando que a administração usa? Ela usa para limitar, condicionar, restringir, frenar, o quê? Direito de liberdade, direito de propriedade e o exercício de atividades dos particulares. Eu vou limitar direito de propriedade, direito de liberdade e o exercício de atividades dos particulares, adequando-os ao interesse coletivo. Então, o poder de polícia nada mais é que um mecanismo de limitação de direitos individuais em benefício da coletividade. Vou dar um exemplo e muito atual. A lei antifumo aqui de São Paulo. A lei antifumo, que passou a vigorar recentemente. O que acontece? A administração pública está limitando direitos de particulares, direito de fumar. Eu não posso mais fumar, eu perdi o meu direito de fumar em benefício da coletividade. Então a lei antifumo é exercício do poder de polícia. Assim como é exercício do poder de polícia, outras situações. Por exemplo, eu não posso estacionar o meu carro em qualquer lugar. Tem locais certos para estacionar o meu carro. Ah, mas o meu direito de ir e vir, a minha liberdade, está limitada em benefício da coletividade. Você não pode parar o seu carro onde você quer. Eu quero construir, Flávia, um prédio de 20 andares ao lado do aeroporto. Posso construir um prédio de 20 andares ao lado do aeroporto?
Não, não posso. Ah, mas o terreno é meu. O terreno é meu. E o meu direito de propriedade? Seu direito de propriedade está limitado, está restrito em benefício de uma coletividade. Flávia, eu quero instalar uma fábrica neste bairro aqui, neste bairro. Ah, nesse bairro não pode. Mas o meu direito de exercer atividade, a minha atividade? Como é que você está tolhendo o meu direito de exercer minha atividade? Eu estou limitando o seu direito em benefício de uma coletividade. Mas vejam o seguinte, ó, e isso é importante. Poder de polícia, ele limita, mas não aniquila. Poder de polícia limita direitos, mas ele não destrói, ele não aniquila os seus direitos. Você não pode estacionar o seu carro aqui, mas você pode estacionar no local adequado. Você não pode fumar neste local fechado. No local aberto você pode. Você não pode construir um prédio de 20 andares, mas uma casinha térrea você pode. Você não pode instalar a sua fábrica neste bairro, mas existem bairros próprios. Aqui é estritamente residencial. Portanto, o poder de polícia, ele não aniquila, mas ele limita direitos. E ele é muito importante. Ele é muito importante. É claro que é preciso há limites ao exercício do poder de polícia, sem sombra de dúvida. Na medida em que ele limita direitos, ele também deve sofrer alguma espécie de limitação. E ele tem sim. O poder de polícia deve se ater a situações expressamente previstas em lei, ou em situações de urgência. Só será possível a limitação dos direitos quando houver previsão legal ou em uma situação de urgência. Poder de polícia, em regra, ele é discricionário. Mas existe um ato que é fruto do exercício do poder de polícia, mas é um ato vinculado. Então vejam, nas provas eles adoram fazer esse tipo de pergunta. Poder de polícia é sempre discricionário? Sempre não. Em regra, sim. Em regra, sim. Mas eu tenho situações em que eu vou ter um ato vinculado fruto do exercício do poder de polícia. E o grande exemplo, grande exemplo, é a licença para construir. Licença para construir é um ato vinculado. Se a pessoa chega na prefeitura, apresenta a documentação, apresenta as guias pagas, toda a documentação correta, o agente público deve fornecer a licença para construir. É um ato vinculado. O agente não pode pensar, ele não pode fazer um juízo de conveniência e oportunidade. Ele é um ato vinculado, mas é fruto do exercício do poder de polícia. Por quê? Porque eu não posso construir do jeito que eu quero. Eu tenho alguns limites. Eu tenho que observar alguns limites aos meus direitos em benefício da coletividade. Ok? Vamos para o segundo bloco. Pergunte ao professor. Vamos para o nosso segundo bloco, Pergunte ao professor. Mas você em casa também pode mandar as suas perguntas, ok? É só enviar um e-mail para provafinal@lfg.com.br. provafinal@lfg.com.br. Você também terá suas perguntas respondidas, ok? Vamos para a primeira pergunta. Professora, tanto o poder de polícia quanto o poder disciplinar envolve as aplicações de punições. Qual seria a diferença entre os dois poderes nesse sentido? Bom, poder de polícia, é verdade, ele envolve a aplicação de punições. Interdição de estabelecimento, não é? Embargos de obra, é verdade. O poder disciplinar também envolve punições. Multa, suspensão. Qual seria a diferença nessa situação, que envolve as punições, né? O envolvimento de punições? Qual seria a diferença entre o poder de polícia e o poder disciplinar? Fácil. Poder de polícia, ele pune pessoas externas à administração. O poder de polícia pune pessoas externas à administração. Pune
Basicamente, os particulares. É a minha obra que é embargada, o meu restaurante é interditado, eu perco a minha licença. Particulares são punidos pelo poder de polícia. Agentes públicos, pessoas submetidas à disciplina da administração, são punidos pelo poder disciplinar. Então, a diferença que envolve punições, poder de polícia, poder disciplinar, é o alvo, as pessoas que são submetidas a esse tipo de punição. Por quê? Poder disciplinar pune pessoas de dentro da administração. Poder de polícia pune pessoas fora da administração. Ok? Vamos para a segunda pergunta? Professora, no que se refere ao poder hierárquico, quais são as situações que não permitem a delegação? Falamos aqui, não é? No primeiro bloco. No bloco, tema do dia. Quais as situações do poder hierárquico que não permitem a delegação? Elas estão previstas no artigo 13 da Lei 9784 de 99. Vamos repetir? Já que é importante, vamos repetir. Quais são as situações, artigo 13, Lei 9784 de 99, que não permitem delegação no poder hierárquico? Primeira, edição de atos de caráter normativo. Edição de atos normativos. Segunda, decisão de recursos administrativos. Decisão de recursos administrativos. E a terceira situação, matérias de competência exclusiva. Repetindo então, 3 situações que não admitem delegação que é uma consequência do poder hierárquico. Artigo 13, 9784 de 99, uma lei que é muito exigida, especialmente nas provas elaboradas pelo CESP. Provas elaboradas pelo CESP exigem, o CESP gosta muito de perguntar sobre essa lei 9784 de 99. Artigo 3º, 3 situações, edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva. Terceira pergunta. Existe o exercício do poder hierárquico dentro do judiciário e do legislativo? Muito bom. Nós vimos poder hierárquico, poder que estabelece uma organização, relações de coordenação e subordinação e hierarquia. E o nosso aluno está perguntando, Flávia, existe essa hierarquia dentro do judiciário? Existe hierarquia dentro do legislativo? Bom, para que eu possa responder essa pergunta, primeiro nós precisamos lembrar do assunto funções típicas e atípicas. Flávia, o que é isso, funções típicas e atípicas? O que é isso? Bom, cada um dos poderes estruturais, lembram? Poderes estruturais. Poder estrutural, legislativo, executivo, judiciário. Muito bem. Cada um desses poderes tem a sua função típica, sua função principal, a função para o qual ele foi criado. Por exemplo, o poder executivo tem sua função típica como a função administrativa. O poder judiciário tem a sua função típica jurisdicional. E o poder legislativo tem como função típica a função legislativa. De novo, poder executivo, função típica, principal, função para o qual ele foi criado. Poder executivo, função administrativa. Poder legislativo, qual a sua função típica, principal? Para que ele foi criado? Função legislativa. Ele foi criado para legislar. E o poder judiciário, qual que é a sua função típica, principal? Poder judiciário, função típica, função principal é a função jurisdicional. O judiciário nasceu, acima de tudo, para julgar. No entanto, cada um destes poderes também exerce funções atípicas, funções secundárias, funções que não são a função principal, a função para o qual cada um desses poderes foi criado, mas ele exerce funções atípicas. Por exemplo, poder judiciário.
Quando um servidor, ele vai até o juiz e pergunta para o juiz: juiz, eu posso tirar férias no mês que vem, não é? Eu gostaria de tirar férias no próximo mês. E o juiz diz assim: não vai tirar férias não, porque no próximo mês nós vamos ter correição aqui na vara, eu preciso de todos os servidores, então eu não deixo você sair de férias no próximo mês. Quando o juiz fez isso, ele estava exercendo não sua função típica, sua função jurisdicional, sua função de julgar. Ele estava administrando a vara. Ele estava exercendo uma função que, para ele, judiciário, é uma função atípica, uma função administrativa. Função administrativa, ela é típica do executivo. Mas eu acabei de dar um exemplo de uma situação em que o Poder Judiciário está exercendo a função administrativa, que para o Poder Judiciário é uma função atípica. De novo, o Judiciário, no exemplo que eu dei das férias, não está julgando, ele está administrando a vara. Ele está administrando, ele está exercendo uma função que, para ele, Judiciário, é uma função atípica, uma função administrativa. A mesma coisa pode acontecer com relação a outros poderes. Por exemplo, o Poder Executivo, nós vimos, tem a função típica administrativa, perfeito. Mas, às vezes, o Poder Executivo, ele exerce uma função atípica. Ele legisla, por exemplo. Qual o grande exemplo do Poder Executivo exercendo função atípica? Para ele, atípica. Função atípica legislativa? Medida provisória. Medida provisória, a expedição de medida provisória é feita pelo Poder Executivo, não é uma função administrativa, é uma função legislativa. Função legislativa, para o Poder Executivo, é uma função atípica. Ela é típica para o Poder Legislativo. Outro exemplo. Poder Legislativo, às vezes, ele não costuma, mas ele faz isso. O Poder Legislativo, porque não é a praia dele, não é a sua função típica, não é a sua função principal. Mas o Poder Legislativo, às vezes, ele vai fazer uma licitação. Ele precisa comprar algum material de escritório, algum material de limpeza, ele precisa fazer uma licitação. Neste momento, ele está fazendo o quê? Administrando. Não é a sua função típica. É uma função que, para ele, legislativo, é atípica, a função administrativa. Moral da história: os três poderes têm a sua função principal, sua função típica. Poder Executivo, função administrativa; Poder Legislativo, função legislativa; Poder Judiciário, função jurisdicional. Mas cada um desses poderes também exerce funções atípicas, funções secundárias. Voltando à pergunta do nosso aluno, do nosso telespectador: existe hierarquia dentro do judiciário, dentro do legislativo? E a resposta correta é: eu posso falar em hierarquia quando eu estiver falando da função administrativa. Poder judiciário, poder legislativo, em regra, não cabe hierarquia. Não cabe hierarquia quando eu estou falando das suas funções típicas. Ou seja, o tribunal não manda no juiz. Não manda no juiz com relação à sua função típica. O juiz, quando vai prolatar uma sentença, ele não liga para o desembargador e pergunta: ô desembargador, como é que você quer que eu faça isso? Imagina. O juiz, ele não está subordinado ao tribunal no exercício da sua função típica, no seu julgamento, na sua primeira instância. Agora, existe sim uma subordinação quando este juiz, quando o judiciário está tratando de uma função administrativa. Quando o juiz quer tirar férias, por exemplo, o tribunal, neste momento, tem influência. A mesma coisa vale para o legislativo. No exercício da função típica, eu não posso falar em hierarquia, mas posso sim falar em hierarquia quando estou tratando de função administrativa, que para estes dois poderes é uma função atípica. Repetindo para fixar:
Não existe hierarquia quando eu falo em função típica, poder judiciário, poder legislativo. Mas quando eu falo de uma função administrativa, que para estes dois poderes é uma função atípica, aí sim eu posso falar em hierarquia. Uma exceção. Tem uma exceção. Exceção em que existe hierarquia dentro do poder judiciário referente à sua função típica. Ó, de novo, hierarquia dentro do poder judiciário na sua função típica. Qual seria essa exceção? As súmulas vinculantes. Súmula vinculante seria a exceção à regra que diz que não há hierarquia dentro do judiciário na sua função típica. Ok? Vamos para mais uma pergunta? É possível haver distribuição de competências entre os órgãos, excluindo-se do vínculo hierárquico determinadas atividades? Bom, o colega está perguntando o seguinte, com relação à hierarquia também. Existe alguma situação dentro dos órgãos da administração em que um servidor, ele não está subordinado, ele não tem um vínculo hierárquico com o seu superior? Existe alguma situação com relação a isso? Esta é a pergunta do colega. Bom, existe sim. Existe uma determinada situação, e esta seria a principal, em que eu, subordinada, não devo, entre aspas, satisfação ao meu superior. Uma situação em que não há este vínculo de hierarquia entre o subordinado e o superior. E qual seria essa situação? A elaboração de pareceres. Elaboração de parecer, elaboração de consulta. Quando o meu chefe pede que eu elabore um parecer, quando ele me faz uma consulta, ele está perguntando a minha opinião. O parecer é uma peça opinativa, ele está perguntando a minha opinião. Portanto, nesse momento, eu não estou subordinada a ele. Eu tenho a minha opinião. Eu não preciso comungar da mesma opinião dele. Portanto, é uma situação em que não há este vínculo hierárquico, não há hierarquia, embora eu esteja falando de uma situação envolvendo superior e subordinado, pareceres e consultas. Ok? Mais uma pergunta. Professora, dentro do poder regulamentar, quais são os tipos de decreto aceito pela doutrina? Ok. Poder regulamentar, aquele poder que o administrador usa para expedir atos normativos. E o ato normativo mais importante é o decreto. O ato normativo mais importante é o decreto. Quem é que expede decreto? Quem tem competência para expedir decretos? O chefe do Poder Executivo. Então, decreto é expedido pelo chefe do Poder Executivo. E o colega está perguntando assim, quais os tipos de decretos que existem? Quais os tipos de decretos que existem? De acordo com a doutrina, não estou dizendo a posição majoritária ainda, depois eu falo. Mas de acordo com uma doutrina, eu teria dois tipos de decreto. Quais? O decreto de execução e o decreto autônomo. Decreto de execução e decreto autônomo. Qual seria o decreto de execução? O decreto de execução, um ato normativo secundário, ele é conhecido como um ato secundário, o decreto de execução. Ele está previsto na Constituição, no artigo 84, inciso 4 da Constituição. E este decreto de execução, ele existe, ele nasce para detalhar a lei. Como eu tenho uma lei, e esta lei, para que ela possa ser cumprida pelas pessoas, eu preciso de detalhes. Eu preciso de detalhes para que as pessoas possam obedecer à lei. Por exemplo, uma lei diz, tem que pagar determinado valor, não sei, tem que pagar uma taxa, sei lá, tem que pagar alguma coisa. Vem o decreto e vai me dizer onde pagar, com que guia. Ou seja, o decreto detalha a lei. Por isso que ele é chamado de decreto de execução. Para que as pessoas possam executar a lei. Na medida que é um decreto que detalha a lei, que é um decreto de execução, é um decreto que está abaixo da lei, não é? Numa hierarquia normativa, eu tenho Constituição, leis,
decretos. Este é o decreto de execução. Ele deve obediência, ele está subordinado, ele detalha uma lei. Decreto de execução. Mas alguns autores falam também da existência do decreto autônomo. O decreto autônomo seria um ato não secundário, mas um ato primário. Decreto de execução, ato secundário. Decreto autônomo seria um ato normativo primário. Por quê, Flávia? O decreto autônomo, ato primário, ele não existe para detalhar a lei, diferentemente do decreto de execução. O decreto autônomo, ele existe no lugar de uma lei. Ele vem como se fosse uma lei, mas não é uma lei. Por que não é uma lei? Decreto nasce da vontade do chefe do executivo, de uma pessoa. Lei é fruto do poder legislativo. Então é impossível confundir decreto, um ato, com lei. Lei nasce do poder legislativo. Quem é que tem que mandar mais, entre aspas? A lei ou o decreto? A lei. A lei está acima do decreto. Mas para este decreto autônomo, não existiria isso. Para o decreto autônomo, ele não precisa de uma lei. Ele está diretamente vinculado à Constituição. Ele não necessita de uma lei anterior para detalhar. É diferente. Decreto de execução, ato secundário, detalha a lei. Decreto autônomo, ato primário, não detalha uma lei. Ele vem no lugar de uma lei. Decreto de execução, eu disse para vocês, artigo 84, inciso 4 da Constituição. E o decreto autônomo? O decreto autônomo, ele existe dentro do ordenamento jurídico brasileiro? Ele é admitido? Há divergências. Alguns autores dizem que não seria possível a expedição de decretos autônomos no Brasil. Que decreto no Brasil só do tipo de execução. Não haveria espaço para o decreto autônomo. No entanto, alguns autores defendem um posicionamento diferente. Para alguns autores, existe sim a possibilidade do decreto autônomo. E esta possibilidade estaria veiculada no mesmo artigo 84, no inciso 6º. Resumindo, decreto de execução, decreto autônomo. Alguns autores admitem a existência apenas do decreto de execução, ato secundário para detalhar a lei. Mas alguns autores admitem a existência, no ordenamento jurídico brasileiro, dos dois tipos de decretos. Decreto de execução, decreto autônomo. Para estas pessoas que defendem a existência de decreto autônomo, que não é todo mundo, para as pessoas que defendem a existência do decreto autônomo, a previsão da existência desse decreto autônomo estaria no artigo 84, inciso 6º da Constituição. Ok? Decreto de execução, decreto autônomo. Vamos para o nosso terceiro e último bloco, o X da questão. Vamos então ao nosso terceiro bloco, 2 questões, exame de ordem. Começando, uma questão elaborada pelo CESP, 2008, com relação aos poderes administrativos, assinale a opção correta. Letra A. O poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de direito privado, ainda que sejam integrantes da administração pública, pois elas não são dotadas do poder de império necessário ao desempenho da atividade de polícia administrativa. Pois bem, esta alternativa é uma alternativa errada. Errada. Por que errada, Flávia? O poder de polícia, ele pode ser delegado a pessoas privadas, desde que pertencentes à organização da administração, à administração pública, é possível sim. E vejam que a questão fala exatamente isso. Poder de polícia não pode ser delegado a pessoas de direito privado, ainda que sejam integrantes, ou seja, se forem integrantes da administração, é possível sim a delegação. Neste caso, essas pessoas são dotadas do poder de império.
Portanto, essa primeira alternativa, letra A, está equivocada, está errada. É possível a delegação do poder de polícia para pessoas integrantes da administração pública, porque elas são dotadas do poder de império. Ok? Vamos para a segunda alternativa, letra B. O poder disciplinar é exercido de modo vinculado, pois diante de infrações funcionais praticadas por servidor, a administração não possui discricionariedade no ato de escolha da penalidade que deve ser aplicada, devendo ater-se aos rígidos comandos estabelecidos em lei. Pois bem, esta alternativa é uma alternativa também errada. Flávia, por que está errado? Por que poder disciplinar, aqui está dizendo poder disciplinar, poder vinculado, não é possível. Coloca, por favor, a questão novamente aqui, ó. Coloca a questão novamente. Poder vinculado, porque diante de infrações funcionais, a administração não possui discricionariedade? Não é verdade, não é verdade. Como assim, Flávia? Explica melhor essa história de poder disciplinar, vinculado, discricionário. O que a alternativa está tratando? O que é isso? Isso é o seguinte, o poder disciplinar, ele é ao mesmo tempo vinculado e discricionário. Como assim? Como assim? Poder disciplinar é ao mesmo tempo em que ele tem um posicionamento vinculado, ele tem um posicionamento discricionário. Vamos explicar. Poder disciplinar, a sua execução, a sua aplicação, o seu exercício é vinculado. Lembram? No primeiro bloco nós vimos, tema do dia, os poderes em geral, e não só o poder disciplinar, são poderes-deveres, ou seja, é preciso a utilização desses poderes. Portanto, o administrador público, tomando conhecimento de uma falta de seu subordinado, ele tem que usar o poder disciplinar. Ele precisa punir o seu subordinado. E nesse sentido, eu tenho uma situação vinculada. O superior, descobrindo que o seu subordinado cometeu alguma falta, ele precisa usar o poder disciplinar. E, portanto, neste sentido, é o poder disciplinar vinculado. Por outro lado, o superior, ele tem discricionariedade na escolha da pena. Ele pode escolher. Ele vai escolher se vai multar, se vai suspender por 5, por 10 dias. Ele tem escolha, ele pode escolher com relação ao tipo de pena a ser aplicado. Poder disciplinar é vinculado na necessidade do seu exercício. Tem que punir. Mas é discricionário dentro de limites legais, claro. Falou em discricionariedade, tem limites legais. Existe uma discricionariedade na escolha da pena. Eu escolho dentro da lei, né, dentro do que a lei me dispõe, eu escolho a pena que vou aplicar. Portanto, a alternativa está errada, por quê? Ela mistura as duas situações. Volta para a alternativa, por favor. Volta para a alternativa. Poder disciplinar é exercido de modo vinculado, pois diante das infrações, a administração não possui discricionariedade na escolha da penalidade. É exatamente o contrário. Poder disciplinar é exercido, eu poderia dizer de modo vinculado, mas eu deveria dizer de modo vinculado, por quê? Porque o administrador deve utilizá-lo. Ok? Alternativa errada, letra B errada, vamos para a letra C. Mesmo cabendo ao Poder Executivo o controle dos recursos públicos, inexiste hierarquia entre os membros que compõem os poderes judiciário e legislativo no exercício de suas funções jurisdicionais e legislativas, visto que o fazem sem relação de subordinação ou comando. Bom, essa alternativa é uma alternativa que está muito linkada, tem muito a ver com o nosso bloco anterior, em que um aluno perguntou poder hierárquico dentro do poder legislativo, dentro do poder judiciário. Essa alternativa é uma alternativa correta. Por quê? Porque poder legislativo, poder judiciário, em regra, não admite hierarquia. Não admite hierarquia. E é basicamente isso que está tratando a alternativa. Dentro, logicamente, de sua função típica. E com aquela exceção, né, da súmula vinculante. Com a exceção da súmula vinculante. Portanto, a alternativa C é uma alternativa correta. Não haveria hierarquia
Resumindo a alternativa, não haveria hierarquia dentro do Poder Judiciário, dentro do Poder Legislativo, no exercício de suas funções típicas. Esta seria a alternativa correta. Mas vamos dar uma olhadinha na última alternativa. A alternativa incorreta. No exercício do poder regulamentar, o chefe do Poder Executivo só pode disciplinar e alterar, mediante decreto, as leis que tenham sido originariamente propostas por ele. A alternativa é errada, não é? Errada. Por que está errada, Flávia? Porque o chefe do poder executivo, ele não pode alterar leis por meio de decreto. Uma alternativa errada. Não é possível, vimos anteriormente. A lei, ela é mais do que o decreto. O chefe do Poder Executivo, ele não pode alterar uma lei mediante um decreto. Para alterar uma lei, eu preciso de uma lei também. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra C. Vamos ver mais uma questão. Questão elaborada pelo CESP, também em 2007. O poder de polícia, letra A. Consiste sempre em uma atividade discricionária? Poder de polícia é sempre discricionário? Sabemos que não, não é? Alternativa errada. Sabemos que poder de polícia, em regra, é discricionário, mas eu não posso dizer que ele é sempre discricionário. Qual é aquele ato mesmo que é fruto do poder de polícia, mas é um ato vinculado? Qual é aquele ato? Licença para construir, não é? Então não dá para dizer que o poder de polícia é sempre discricionário. Alternativa errada. Letra B. Poder de polícia pode ser exercido por particulares, mesmo quanto a atos de império? Poder de polícia exercido por particulares? Errado, não é? Errado porque particulares eles não têm a prática, não lhes é permitido a prática de atos de império. Então, o poder de polícia não pode ser exercido por particulares. Pode sim ser exercido por entes dentro da administração pública, entes que têm a possibilidade de praticar atos de império. Particulares não. Particulares não têm ato de império. Mais uma alternativa. Poder de polícia pode envolver atos de fiscalização e sanção? Poder de polícia pode envolver atos de fiscalização e sanção? Certo. Poder de polícia eu uso para punir, também uso como medidas preventivas, é verdade. Mas eu posso usar poder de polícia para sancionar, para punir, com certeza, interdição de um restaurante, não é? São situações em que eu estou punindo. Punindo quem? Poder de polícia, eu puno os particulares. A letra C é a alternativa correta. Vamos ler a letra D? Poder de polícia não restringe a liberdade ou a propriedade. Poder de polícia não restringe liberdade e propriedade? Errado. Faz parte da definição de poder de polícia a restrição a direitos de liberdade e direitos de propriedade. Então, é uma alternativa completamente equivocada. A alternativa correta, portanto, é a letra C, a alternativa C. Ok? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero vê-los em um outro programa, espero vê-los em uma outra situação. Agradeço e que vocês tenham uma boa semana. Muito obrigada, um abraço a todos.